Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a atividade, eu acho que ela já começou a ficar disponível lá no AVA desde 7h15. Não sei se vocês preferem acessar e ir acompanhando o que eu vou falando em cada questão, ou anotar, enfim. Vocês estão vendo a minha lista de questões aqui no Word? Sim, professor. Beleza. Então, são 10 questões objetivas. As 5 primeiras vão tratar dos elementos das demonstrações contábeis, que era o ativo, o passivo, o PL, a VPA, a VPD, o resultado patrimonial. E as 5 últimas vão tratar da parte de mensuração do estoque, forma de dar valor lá para o estoque. Vou comentar cada uma delas, mas está bem fácil mesmo, e eu peguei algumas questões das listas, e como eu fiz as listas, parte das listas com vocês, as últimas 2 aulas, acho que vai ficar mais fácil, porque as questões são até algumas idênticas, tá? Então, a primeira questão, ela vai tratar de variações patrimoniais. Lembre que na contabilidade pública, a gente não chama de receita e despesa, quando a gente está falando de receita e despesa, vou falar assim, no sistema patrimonial. Tem as contas de receita e despesa orçamentária. Mas receita e despesa no enfoque patrimonial é chamado de VPA, variação patrimonial aumentativa, e variação patrimonial diminutiva. Então, um para receita e outro para despesa. Daí, aqui nessa primeira questão, ela está perguntando o que uma receita de tributos ela é. Vou contabilizar uma receita de tributos. Lembrem que variação patrimonial qualitativa, que é a opção que está ali na letra A, é quando você vai pensar no lançamento, e o lançamento de débito e crédito, ele não envolve nenhuma conta de resultado. Só envolve ativo e passivo, ativo e ativo. Daí é uma variação patrimonial qualitativa. Vai só mudar a qualidade do meu ativo ou do meu passivo, ou mudar de ativo para passivo. Então, aqui, receita de tributos vai para o resultado. Pensem que VPA e VPD são contas de resultado. Receita e despesa, mas não se chamam receita e despesa, se chama variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. Então, você vai ver onde que ela vai se encaixar ali nas opções. Já falei para vocês que a A não é. Se é uma receita, também não vai ser VPD, que é diminutiva. Isso que vocês vão ter que pensar um pouco se receita de impostos, ela está prevista lá na minha LOA. É feita previsão de receita de impostos na LOAs? Na Lei Orçamentária Anual? Com isso, vocês matam essa questão. Então, receita de impostos, de tributos, ali, o que ela é? Que tipo de variação? Tá? Então, acho que com isso fica tranquilo de responder. Receita de tributos. Tá no orçamento os tributos? Com certeza sim, né? Porque faz parte do tipo de arrecadação dos entes públicos, a receita de tributos. Tá? Então, você vai ler lá a receita de tributos, onde ela se encaixa, se é uma variação patrimonial qualitativa, diminutiva ou aumentativa. Daí está lá, independente da execução orçamentária ou resultante da execução orçamentária. Lembra que a execução orçamentária é quando o orçamento começa a acontecer, a receita entrar no cofre público, e daí a despesa começa a ser realizada, empenhada, liquidada e paga. Beleza? Deixa eu só permitir aqui mais alguém. A questão 2 também sobre variações patrimoniais, e ela está perguntando sobre 2 fatos em específico. Está falando de aquisição de bens imóveis
e contratação de operação de crédito. Pensem no lançamento que vocês fazem quando vocês adquirem um bem imóvel. Vai debitar lá o ativo não circulante, né, imobilizado. Se for à vista essa aquisição de bens imóveis, vai creditar o caixa ou banco. Se for a prazo, vai creditar o passivo circulante, não circulante. Então, envolve conta de resultado? Aquisição de bens imóveis? Não, vai ser ativo e ativo ou ativo e passivo. Contratação de operação de crédito, segundo fato que ele está perguntando. Quando é operação de crédito é um empréstimo bancário. Então, quando eu faço um empréstimo, entra dinheiro no meu banco, no meu caixa, então debito caixa o banco, e vou acreditar um passivo circulante e passivo não circulante, dependendo do prazo de cada um. Então, também não envolve contas de resultado, nem VPA, nem VPD. Então, está perguntando o que ele é, que tipo de variação é. Então, lembre que eu falei que a qualitativa é quando só muda a qualidade do ativo, de ativo para passivo, passivo para ativo, enfim. Então, tem lá as alternativas, vocês vão ver se é VPA, VPD, variação patrimonial quantitativa, variação patrimonial positiva, nem sei o que é isso, enfim. Mas pense no lançamento que você faz, que eu acabei de falar para vocês, que não está envolvendo o resultado. Só ativo e ativo e passivo. Deixa eu só ver que acho que tem mais alguém aqui. Pronto. Questão 3. Questão 3, ele só quer saber o que é ativo não circulante. Lembre que ativo circulante, a gente não tem aquele conceito que é 12 meses. Que ativo circulante é até o final do outro exercício. Hoje, 17 de setembro, se eu faço o lançamento hoje, parcelado lá, enfim, ele vai ficar no circulante, para fazer a divisão de circulante e não circulante, eu vou contar até dezembro do ano que vem. Então, não é até dezembro desse ano, não é 12 meses, é até o final do outro ano. E aqui está perguntando o que é o não circulante. Então, 17 de setembro, a data do balanço é 31 de dezembro. Quando que eu vou começar a contar como não circulante? A partir de janeiro de 2022. Beleza? A 4 é muito fácil, só certo e errado. 4 e 5, bem tranquilo. Então, a 4 está falando aqui que na contabilidade pública não se preocupam com o patrimônio. E eu falei para vocês que nas últimas aulas, que até 2008, 2009, por aí, não se preocupava mesmo. A única coisa que eles queriam saber era do orçamento. A LOA, quanto que eu estou arrecadando, quanto que eu estou gastando, enfim. E não se preocupava com o balanço patrimonial, com os aspectos patrimoniais da contabilidade pública. Mas não é bem assim, foi só até 2008, 2009. Mas sempre o objeto da contabilidade é o patrimônio, independente de ser contabilidade pública ou não. Beleza? Então, a 4 é só isso. Você vai ler aquela frase falando sobre a contabilidade, sobre a preocupação da contabilidade, e vai falar se está certo ou errado. A 5 está falando sobre o objeto da contabilidade. E realmente é o patrimônio público o objeto da contabilidade. Só vejam se a definição de patrimônio ela está correta ali até o final da frase. Então, esse é o único ponto da questão 5. O objeto da contabilidade pública também é o patrimônio, só que vejam se a definição ali, continuando a frase, ela está correta ou não. Então, essas 5 questões aí são da parte de elementos das demonstrações contábeis. Daí, a partir das 6, a gente começa com a parte de estoque, a parte de dar valor para o estoque, que foi a matéria da última aula. Então, a primeira está falando que foi comprado
a questão 6, que foi comprado material de consumo por determinado valor, e daí se gastou aquilo ali de baixo, aquele seguro, frete, manuseio, para colocar esse material de consumo no seu local correto para uso. E, segundo a norma, a gente tem que agregar esse valor ao valor do material de consumo, esse gasto que a gente tem para colocar ele no local dele. Então, essa questão é bem tranquila. Você vai ter que pegar o valor do material de consumo e somar todos os gastos. Inclusive, essa eu lembro que estava lá naquela lista que a gente fez a aula passada. Então, tranquilo, precisa agregar todo esse valor ao valor do estoque de material de consumo. Questão 7. A questão 7 está falando que, às vezes, pode acontecer algum problema com o que está lá estocado e a gente precisa ajustar o valor do estoque. Então, fala lá, o custo dos estoques pode não ser recuperável se os estoques estiverem danificados, enfim, aconteceu algum problema lá no estoque. A gente vai ter que ajustar lá no balanço patrimonial. E daí, ele está pedindo qual seria o lançamento para contabilizar isso. Lembrem que VPA é uma coisa positiva, é igual uma receita, então não seria uma VPA. Tem opções com VPA. Então, seria uma VPD, variação patrimonial diminutiva. E a contrapartida, lembrem que há uma conta redutora para ajuste de perda. Então, essa questão está bem tranquila. É despesa contra uma conta redutora. Beleza? É despesa, falo despesa, mas é VPD. Variação patrimonial diminutiva. Tá? Então, vai ver qual opção que é coerente ali com o lançamento de perda. A 8 fala de um tipo de estoque que era uma exceção. Tinha um slide lá que tinha uma exceção, quando era para distribuição gratuita. Então, pega o slide lá da última aula. Eu acho que eu não deixei na aula de hoje, mas está lá no material. É um slide só, que fala lá que o estoque é mensurado pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Mas, se for isso, se for para distribuição gratuita, ele é de outra forma. Então, é só vocês olharem lá qual dessas opções. Quando é para distribuição gratuita, uma cesta básica, enfim, um medicamento, como que ele é dado o valor. Lembre que é sempre pelo custo, menor valor entre o custo e um outro tipo de custo, tá? Então, tá lá bem tranquilo lá no slide. A 9 também é de mensuração de estoque de um tipo específico, para almoxarifado, que a Lei 4.320, lá de 64, falava como ele deve ser mensurado. É uma das exceções. Então, de novo, almoxarifado, pelo slide, seu valor de venda, seu custo médio ponderado, seu valor nominal, valor de sua reavaliação, seu último custo de compra, vê qual era a exceção lá no slide, tá? Tem mais uma pessoa. E a 10, acho que também estava naquela lista que eu fiz aula passada, conta uma historinha, né, que em janeiro de 2018 aconteceu empenho, liquidação e pagamento de microcomputadores imobilizado. E daí está perguntando o que aconteceu em janeiro na contabilização. De acordo com o nota de contabilidade, em janeiro houve o quê? Se eu fiz empenho, liquidação e pagamento em janeiro, qual é o lançamento que aconteceu com esses microcomputadores? Lembre que o empenho é só o comprometimento do orçamento, mas a liquidação é quando chega a nota fiscal, eu liquido e ele faz um lançamento no meu sistema patrimonial. Se ele é um microcomputador, onde ele debitou? Onde que ele foi reconhecido? Daí você vai ver, teve a liquidação e depois ele já teve o pagamento. Mas o importante é lembrar da liquidação.
Que lançamento essa liquidação, que é de uma compra de microcomputadores, fez no sistema patrimonial? Onde deu entrada nesse bem? Beleza? Então, é só isso. São essas 10 questões que vão estar lá disponíveis. E eu vou ficar aqui um tempinho, se vocês tiverem dúvidas, e enfim, como se vocês estivessem fazendo essa atividade comigo na sala. Então, por isso que eu dei esse prazo para fazer à noite, para fazer de uma vez, terminar e pronto, não está difícil, está bem tranquilo. Beleza? Eu vou ficar acompanhando quem está entrando, quem está fazendo, mas se também, se não quiser perguntar por aqui, pergunta pelo WhatsApp, pode ser no privado, não tem problema. Mas eu vou ficar aqui. Oi? A maioria das questões aqui está no slide da última aula. Na verdade, a partir da 6 está na última aula. Tá. Da 1 às 5 é da aula anterior e das 6 às 10 é da última aula. Tá bom. Mas pode fazer com calma que tá bem tranquilo. Tá bom. Beleza? Mas eu vou ficar aqui. Qualquer coisa pode me perguntar. O importante é ir fazendo para não se perder nas atividades, né?
Pessoal, vejam que eu fiz um resuminho aqui no chat, tá? De cada uma das questões, se vocês não viram, beleza? Fui colocando mais ou menos uma explicação meio breve de cada uma das questões. Tá ótimo, professora. Obrigado. Valeu. Obrigada.